Você já sentiu sobrecarregado com tarefas acumuladas sem saber por onde começar? Ou percebeu que perde o foco facilmente enquanto estuda ou trabalha? No vídeo de hoje eu vou te mostrar um método simples, mas extremamente eficaz para acabar com a procrastinação e aumentar a sua produtividade. É a técnica Pomodoro, criada por Francesco Cirillo. Essa abordagem revolucionária ela vai te ensinar a dividir o seu tempo em blocos estratégicos, garantindo mais foco, menos distração e resultados incríveis. Se você quer aprender a trabalhar melhor em menos tempo, esse vídeo é para você. Então já aperta aí o seu like, já se inscreve no canal e vamos descobrir por que essa técnica e como ela pode revolucionar a sua rotina. Então vamos lá, já na seção Fundamentos desse livro, ele explica os princípios essenciais da técnica e como ela transforma a forma como lidamos com o tempo. O autor então ele vai argumentar que muitas pessoas veem o tempo como um inimigo, causando ansiedade e procrastinação. Mas a técnica Pomodoro muda essa percepção ao ajudar na organização e na eficiência das tarefas. Então, quais são os principais conceitos aqui desse capítulo? Primeiro é a percepção do tempo como um desafio. Cirilo ele afirma que a dificuldade de gerenciar o tempo é um problema comum para muitas pessoas. E a procrastinação e a falta de foco resultam em baixa produtividade e aumento do estresse. O objetivo da técnica é transformar o tempo de uma fonte de pressão em uma ferramenta útil. Qual que é a solução então que ele encontrou? Dividir o tempo em blocos. Então a técnica Pomodoro, ela propõe dividir o trabalho em blocos de tempos fixos de 25 minutos, chamados de Pomodoro, seguido por pausas curtas. Então essa estrutura ela vai reduzir a fadiga mental e ela melhora a concentração. Quais são os benefícios desse método? Então ele vai falar aqui sobre o aumento da produtividade, que é um melhor gerenciamento do tempo, que reduz as distrações, a redução da ansiedade, porque trabalhar em ciclos curtos torna as tarefas menos intimidadoras, e maior foco e controle. A técnica então ela ensina a respeitar períodos de concentração intensa. Melhoria na qualidade do trabalho. O cérebro se mantém mais atento e eficiente. Quais são os elementos chaves, então, da técnica Pomodoro? Primeiro é o timer, um cronômetro físico ou digital, que ele é essencial para marcar os intervalos de trabalho e pausa. As tarefas, elas devem ser definidas antes de começar, criando, então, planejamento claro. E as pausas, após cada Pomodoro de 25 minutos, faz-se então uma pausa de 5 minutos. Após 4 ciclos, uma pausa maior de 15 a 30 minutos. Quais são as regras então da técnica? Um Pomodoro ele é indivisível, então se houver interrupções, o ciclo deve ser reiniciado. Então cada tarefa ela deve ser planejada e anotada. Isso ajuda então a medir a produtividade. Os intervalos eles são obrigatórios. As pausas mantêm o cérebro descansado e produtivo. Então, qual que é o impacto dessa técnica? Ele reforça que, ao aplicar a técnica, o usuário desenvolve um senso maior de controle sobre as suas tarefas. E com o tempo, a pessoa aprende a estimar melhor o tempo necessário para cada tipo de trabalho. Resumindo, então, qual que é a mensagem central dessa sessão? Ele apresenta a técnica Pomodoro como uma abordagem simples e eficaz para melhorar a gestão do tempo e aumentar a produtividade. Ele então explica como dividir o tempo em blocos organizados pode reduzir a ansiedade, aumentar o foco e melhorar a qualidade do trabalho. Ele enfatiza também que a técnica não é apenas um sistema de controle do tempo, mas uma forma de reeducar a mente para trabalhar de maneira mais eficiente e equilibrada. Na próxima sessão, ele vai falar sobre atingir os seus objetivos individuais. Então, ele detalha como aplicar a técnica para alcançar objetivos individuais de forma eficiente. Ele explica que o método não se limita apenas à gestão do tempo, mas também auxilia na definição de metas, no aumento da concentração e no aprimoramento da produtividade pessoal.
A ideia central, então, é que, ao dividir o trabalho em blocos estruturados, é possível eliminar distrações, reduzir o estresse e obter melhores resultados. Quais são os principais conceitos desse capítulo, então? Ele vai apresentar, então, a técnica Pomodoro como a ferramenta de autogestão. Então, ele explica que a técnica ajuda o usuário a tomar controle do próprio tempo, permitindo, então, um melhor planejamento e execução das tarefas. Com a prática, a pessoa desenvolve maior consciência sobre os seus hábitos de trabalho, aprendendo a identificar e eliminar desperdícios de tempo. Definição de objetivos claros. O primeiro passo para utilizar a técnica Pomodoro de forma eficiente é definir metas bem estruturadas, dividindo elas em pequenas tarefas gerenciáveis. O autor recomenda listar todas as atividades do dia e priorizá-las, garantindo então que o tempo seja investido no que realmente importa. Eliminação de distrações e aumento do foco. Um dos maiores desafios da produtividade é evitar distrações externas, notificações, redes sociais, interrupções, e internas, pensamentos dispersos, ansiedade. Cirilo ele sugere criar um ambiente de trabalho livre de distrações e utilizar o Pomodoro como um compromisso inquebrável com a concentração, aprimoramento contínuo e monitoramento do tempo. O autor, então, ele recomenda registrar quantos pomodoros foram necessários para completar cada tarefa, criando, então, um histórico de produtividade. E com o tempo, esse monitoramento permite prever com mais precisão o tempo necessário para cada tipo de atividade. Gerenciamento da energia e ritmo de trabalho. As pausas programadas entre os ciclos de Pomodoro garantem que o usuário mantenha energia ao longo do dia, evitando então a fadiga mental. Trabalhar em períodos curtos e estruturados melhora a eficiência sem comprometer o bem-estar. Superando a procrastinação. A técnica Pomodoro auxilia a evitar a procrastinação ao dividir tarefas grandes e intimidadoras em partes menores e mais acessíveis. O autor sugere começar qualquer tarefa com apenas um Pomodoro, pois isso reduz a resistência inicial e facilita o progresso. Ajustes e personalização da técnica. Embora a técnica original sugira períodos de 25 minutos, Cirilo explica que cada pessoa pode ajustar os tempos de trabalho e pausa conforme o seu próprio ritmo. O importante é manter a estrutura e o compromisso com os ciclos de concentração e descanso. Desenvolvimento de hábitos produtivos. A prática contínua da técnica Pomodoro ajuda a transformar a produtividade em um hábito natural. O autor reforça que, ao longo do tempo, a pessoa se torna mais eficiente e consciente sobre a melhor forma de organizar suas tarefas. Qual que é a mensagem central, então, desse capítulo? Nessa seção, ele ensina como aplicar a técnica Pomodoro para gerenciar melhor o tempo, aumentar a concentração e evitar distrações. Francesco Cirilo ele vai explicar que a chave do sucesso está na definição de metas claras, na disciplina para seguir os ciclos de trabalho e no monitoramento do progresso. O autor, então, ele enfatiza que, com prática e ajustes, o método se torna uma ferramenta poderosa para alcançar objetivos com mais eficiência e equilíbrio. E só um minutinho, rapidinho, se está curtindo o resumo até agora, então já faz o seguinte, deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo esse conteúdo para você. E olha, se ainda você não se inscreveu, aproveita agora. Clica no botão aí embaixo de se inscrever e já ativa também o sininho, para não perder nenhum resumo que toda semana eu trago para você. E aí você sempre recebe os melhores insights e códigos para turbinar o seu conhecimento, o seu desenvolvimento pessoal para você ir longe. Então bora para o próximo capítulo. Então, na próxima sessão, que ele fala sobre atingir os objetivos com sua equipe, ele explica como a técnica pode ser aplicada no ambiente de trabalho em equipe. Então, ele vai destacar que, embora a técnica tenha sido inicialmente desenvolvida para uso individual, ela também pode ser extremamente eficaz para aumentar a produtividade coletiva, melhorar a colaboração e otimizar a gestão do tempo em grupos. O autor ele mostra como sincronizar esforços, reduzir interrupções e criar um fluxo de trabalho
mais eficiente. Vamos então aos principais tópicos. A técnica Pomodoro no contexto de equipe. Cirilo ele enfatiza que a aplicação da técnica Pomodoro em equipes permite alinhar tarefas, evitar desperdícios de tempo e melhorar a comunicação. A técnica pode ser usada para reuniões, planejamento de projetos e execução de tarefas coletivas, mantendo todos focados e produtivos. Sincronização do tempo. Em equipes, é importante coordenar os pomodoros para garantir que todos estejam trabalhando em sincronia. O autor sugere, então, definir ciclos de pomodoro coletivos, onde todos trabalham simultaneamente e fazem pausas juntos, criando um ritmo organizado. Gestão de interrupções em grupo. Um dos maiores desafios no ambiente de trabalho é a interrupção constante, seja por reuniões desnecessárias, mensagens ou demandas inesperadas. A técnica Pomodoro ajuda a minimizar essas interrupções ao estabelecer períodos específicos de foco e comunicação. O autor sugere que as suas equipes adotem uma janela de comunicação, ou seja, momentos específicos para reuniões e trocas de informações, evitando então distrações fora desse período. Definição de metas e planejamento de tarefas. Assim como no uso individual, as equipes devem listar e priorizar as suas tarefas antes de iniciar os pomodoros coletivos. Cirilo então ele recomenda dividir tarefas maiores em blocos menores, distribuindo-as entre os membros da equipe para otimizar a execução. Melhoria da colaboração e eficiência. A técnica Pomodoro, ela incentiva a comunicação clara e objetiva, reduzindo a necessidade de longas reuniões improdutivas. O autor menciona então que a técnica ajuda a equipe a identificar gargalos no fluxo de trabalho e ajustar processos para maior eficiência. Monitoramento do progresso e ajustes. Cirilo então ele sugere que a equipe registre quantos pomodoros são necessários para concluir tarefas diferentes de tipos de tarefas. Esse monitoramento ele permite que o time aprimore continuamente sua produtividade e ajuste a sua estratégia conforme necessário. Uso da técnica então para reuniões produtivas. O autor recomenda o uso de pomodoros para reuniões curtas e objetivas, garantindo que os encontros sejam eficientes e focados. Ele sugere dividir reuniões longas em blocos de 25 minutos, com pausas estratégicas para manter a atenção e a produtividade. Redução do estresse e melhor clima organizacional. A implementação da técnica Pomodoro em equipes ajuda a reduzir o estresse ao criar uma rotina de trabalho mais equilibrada. Pausas programadas permitem que os membros da equipe descansem e retornem ao trabalho com mais energia e clareza mental. Personalização da técnica para diferentes tipos de equipe. Cirilo então enfatiza que nem todas as equipes funcionam da mesma forma. Então a técnica pode ser ajustada para atender às necessidades do grupo. Ele sugere que cada equipe experimente diferentes tempos de Pomodoro e pausas para encontrar o ritmo mais eficiente. Então, conclusão: um método para maior produtividade coletiva. A técnica Pomodoro, aplicada a equipes, cria um ambiente de trabalho mais organizado, produtivo e colaborativo. Cirilo, então, ele reforça que, com práticas e ajustes, o método pode transformar a dinâmica de trabalho e maximizar os resultados. Então, qual que é a mensagem central desse capítulo aqui? Nessa sessão, ele ensina como adaptar a técnica Pomodoro para o trabalho em grupo, sincronizando esforços, eliminando interrupções e tornando reuniões e tarefas mais produtivas. Cirilo, então, ele mostra que a técnica pode melhorar a colaboração, reduzir o estresse e aumentar a eficiência, tornando o trabalho em equipe mais organizado e equilibrado. Então, vamos para a próxima sessão, para o próximo capítulo. No capítulo Resultados, ele apresenta os impactos positivos da técnica após a sua aplicação contínua. Ele analisa os benefícios que a prática consistente traz para a produtividade, o aprendizado e a qualidade do trabalho. Além de destacar como os usuários da técnica podem medir o seu progresso e aprimorar a sua eficiência ao longo do tempo. Quais são os resumos aqui, então, e os principais contextos
Transformação da produtividade. Ele reforça que a técnica Pomodoro ajuda a aumentar significativamente a produtividade ao organizar o tempo de forma mais eficiente. A divisão das tarefas em blocos estruturados melhora a concentração e reduz o desperdício de tempo. Maior controle sobre o tempo. O autor, então, ele destaca que um dos principais resultados da técnica é o desenvolvimento da autoconsciência. Com o uso contínuo, então, do método, o usuário aprende a estimar melhor o tempo necessário para concluir tarefas semelhantes no futuro. Redução da ansiedade e da procrastinação. A técnica reduz o estresse associado a prazos apertados, tornando as tarefas mais gerenciáveis e menos intimidadoras. Trabalhar em pequenos intervalos de tempo ajuda a evitar a procrastinação, pois elimina a resistência inicial ao trabalho. Aprimoramento da qualidade do trabalho. Como a técnica incentiva a concentração total durante os pomodoros, a qualidade do trabalho melhora naturalmente. A alternância entre foco intenso e pausas curtas mantém a mente mais fresca e criativa. Desenvolvimento de hábitos mais saudáveis. Cirilo então explica que a técnica Pomodoro ensina a respeitar limites naturais de atenção e energia, evitando então o esgotamento mental. A introdução de pausas regulares previne a fadiga e aumenta a longevidade da produtividade diária. Melhoria no processo de aprendizado. A técnica não apenas melhora a produtividade no trabalho, mas também é extremamente útil para estudantes e autodidatas. O uso de pomodoros para aprendizado facilita a retenção de informações e a assimilação de novos conteúdos. Monitoramento e avaliação do progresso. Cirilo, então, ele incentiva os usuários da técnica a registrarem os seus pomodoros, avaliando o número de ciclos concluídos e analisando padrões de desempenho. Esse acompanhamento permite ajustes e melhorias no planejamento do tempo. Resultados no trabalho em equipe. O autor, então, ele destaca que equipes que adotam a técnica Pomodoro experimentam uma melhoria na organização, colaboração e eficiência. A redução de interrupções e a sincronização do trabalho tornam os processos mais fluidos e produtivos. Ajustes para otimização contínua. Com a prática, os usuários aprendem a adaptar a técnica às suas necessidades, ajustando a duração dos pomodoros e das pausas conforme o tipo de atividade. Ele recomenda, então, que cada pessoa encontre o ritmo ideal para maximizar a sua performance. Qual que é a conclusão desse capítulo, então? Ele é um método para a vida toda. Ele finaliza ressaltando que a técnica Pomodoro não é apenas um método temporário, mas uma ferramenta que pode ser aplicada ao longo da vida para manter a produtividade e o equilíbrio. Ele incentiva o leitor a continuar praticando e refinando a técnica para extrair o máximo de seus benefícios. Qual, então, a mensagem central desse capítulo? Ele vai destacar, então, os inúmeros benefícios da técnica Pomodoro, incluindo aumento da produtividade, melhor controle do tempo, redução do estresse e aprimoramento da qualidade do trabalho. Ele mostra que o método não apenas ajuda a organizar tarefas, mas também cria hábitos mais saudáveis e sustentáveis, transformando a maneira como as pessoas lidam com o tempo. Ele reforça que a prática contínua e o monitoramento do progresso são essenciais para obter os melhores resultados. Então, na seção final das regras, ele estabelece então as diretrizes essenciais para a correta aplicação da técnica. Ele explica que seguir essas regras garante melhores resultados, ajudando a manter o foco, evitar distrações e aprimora a gestão do tempo. A técnica não é apenas um método flexível, mas um sistema estruturado que exige disciplina para gerar os benefícios desejados. Então, quais são os principais conceitos aqui? Um pomodoro, ele é indivisível. Então, um ciclo pomodoro de 25 minutos deve ser cumprido sem interrupções. E se houver qualquer interrupção significativa, ele deve ser descartado e reiniciado do zero. Isso reforça a disciplina e treina o cérebro para períodos ininterruptos de foco. As pausas, elas são obrigatórias. Então, após cada pomodoro concluído, é necessário fazer uma pausa curta de 5 minutos.
Depois de 4 pomodoros, a pausa deve ser mais longa, de 15 a 30 minutos. As pausas, elas ajudam a evitar a fadiga mental e aumentam a capacidade de concentração ao longo do dia. O timer, ele é essencial. A técnica Pomodoro deve ser aplicada com um cronômetro físico ou digital. O uso do timer cria um senso de urgência, melhora a produtividade e evita a sensação de tempo ilimitado. O planejamento diário é fundamental. Antes de começar o dia, todas as tarefas devem ser listadas e organizadas em quantos pomodoros cada uma exigirá. Isso permite, então, estimar melhor o tempo necessário para cada atividade e ajustar a carga de trabalho. Cada pomodoro ele é dedicado a uma única tarefa. Então, durante um pomodoro, a atenção deve estar 100% focada em uma única tarefa. Multitarefa não é permitida, porque reduz a eficiência e prejudica a qualidade do trabalho. Registrar o progresso. Cirilo, então, ele recomenda anotar cada pomodoro concluído, criando um histórico de produtividade. Isso ajuda a avaliar o desempenho e a melhorar a estimativa de tempo para futuras tarefas. As interrupções, elas devem ser gerenciadas. Então, ele ensina a lidar com interrupções internas, que são os pensamentos dispersos, ansiedade, etc. E também externas, que são telefonemas, colegas, notificações. Ele sugere manter um bloco de anotações para registrar ideias que surgirem durante o Pomodoro, sem perder o foco na tarefa principal. Adaptação conforme a necessidade. Embora a técnica ela tenha regras fixas, o tempo de trabalho e pausa pode ser ajustado conforme o tipo de atividade e a necessidade do usuário. Algumas pessoas podem se beneficiar de pomodoros mais longos. Exemplo, 50 minutos de trabalho e 10 minutos de pausa. O método dele deve ser aplicado com consistência. A eficácia, então, da técnica Pomodoro depende da prática regular e disciplinada. Seguir essas regras, então, de maneira consistente vai criar um hábito produtivo e melhora a relação com o tempo. Qual que é a conclusão, então, desse capítulo? Simplicidade e eficiência. Cirilo ele reforça que o sucesso do método está na sua simplicidade e estruturação. Ao seguir, então, as regras, é possível transformar a produtividade de maneira eficiente e sustentável. Então, qual que é a mensagem central desse capítulo? Ele apresenta, então, os princípios fundamentais para a aplicação correta da técnica Pomodoro. Ele explica que a disciplina e a consistência são essenciais para obter os melhores resultados. Ele também vai destacar que respeitar os tempos de trabalho e pausa, evitar interrupções e registrar o progresso são aspectos chaves para transformar a gestão do tempo e aumentar a produtividade. E aí, você curtiu esse resumo da técnica Pomodoro? Se esses códigos e essas sacadas fizeram sentido para você, já deixa o like aqui no vídeo, porque isso ajuda a espalhar esse conteúdo para mais gente. E olha, não esquece de se inscrever aqui e ativar já o sininho, para você não perder nenhum dos próximos resumos. Aqui, toda semana, tem livro novo com códigos incríveis para turbinar a sua produtividade e transformar a sua rotina. Então, tamo junto e até o próximo vídeo.